Considerado uma das flores mais alegres e espontâneas nos jardins, o beijinho, também conhecido popularmente como Maria Sem Vergonha, beijo turco ou beijo, é uma flor que causa um impacto visual muito agradável, muito bonito nos jardins. E neste vídeo eu vou ensinar você todas as dicas de cultivo para ter sucesso com essa belíssima flor. Vou mostrar vários tipos de beijinhos, incluindo o beijinho pendente e turbinar, lógico, a sua floração. Quer aprender mais? Venha comigo! O beijinho é uma flor muito popular no Brasil, só que de brasileiro ele não tem nada. Ele é uma espécie originária principalmente do continente africano, lá da Tanzânia até Moçambique. Dizem que foram os portugueses que trouxeram o beijinho a Maria Sem Vergonha para o Brasil. Antes de cruzar o Oceano Atlântico com suas grandes embarcações, os portugueses paravam no continente africano para encher as grandes caravelas, com areia, criando um lastro, um ponto de equilíbrio dentro das embarcações para cruzar o oceano. Chegando no Brasil, jogavam essa areia fora, geralmente as embarcações paravam na foz de um rio, em um porto, e essa areia, ela veio repleta de várias sementes de plantas africanas. E uma delas foi o beijinho, a Maria Sem Vergonha. E o beijinho e a Maria Sem Vergonha encontrou um ambiente propício para se alastrar, que é a nossa Mata Atlântica, principalmente na região do Rio de Janeiro. E ali, ao longo de séculos, ele foi se espalhando, e hoje em dia é difícil encontrar um cantinho que não tenha a forma selvagem da Maria Sem Vergonha colorindo alguma mata úmida, Aliás, ele é adorador de umidade, Então esse beijinho, que pode até ser considerado já uma planta naturalizada nossa, não é brasileiro, ele veio de fora. Mas então, até o início dos anos 2000, ele era considerado meio que um matinho, muitas pessoas já cultivavam ele no jardim, mas ele ainda não tinha recebido o título da flor anual mais popular em todos os jardins. Então, a partir do início dos anos 2000, começaram a surgir no mercado, olha só que legal, um beijinho melhorado geneticamente, um beijinho que o homem tornou ele mais compacto, mais baixinho, Um beijinho, para quem não conhece, não sabe, um impaciens, ele pode passar de 80 centímetros de altura. Eu já vi com mais de 1 metro de altura, então são plantas bem altas, Principalmente quando encontram um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Aliás, olhem só essa foto minha com uma moita de beijinho com mais de 1 metro de altura. Ele cresce, mas o homem tornou ele mais baixinho, mais compacto, tornando ele com uma média de 30 a 50 centímetros de altura, dependendo do cultivar, da variedade, E além de ter tornado ele mais compacto, baixinho, o homem, através do melhoramento da planta, conseguiu obter várias tonalidades, várias cores de beijinho. Então hoje em dia no mercado nós podemos encontrar branco, rosa, alaranjado, vermelho, bicolor, tricolor, várias cores do Impaciens valeriana. Vocês viram falar um nome esquisito aí? Um nome diferente? Impaciens. Impaciens é o gênero do beijinho da Maria Sem Vergonha. E vocês sabiam que o nome Impaciens significa impaciente? Sabe por quê? Porque o beijinho, ele não espera ninguém plantar ele planta-se sozinho. Se você já observou, o beijinho, ele produz uns frutos que explodem
E no momento que ele explode, o frutinho dele, ele lança as suas sementes longe. Ele tem a capacidade de se espalhar, de se proliferar tanto que dominou a nossa Mata Atlântica, né? Então essa variedade melhorada pelo homem começou a estimular o desenvolvimento de cada vez mais de variedades novas, ao ponto que o homem lançou, olhem só que bacana, o Sun Paciens. O Sun Paciens, ou Sun Harmony, né? Que nós temos o Sun Paciens da Sakata, o Sun Harmony da Lazzeri e vários outros cultivares, né? De Impaciens, de beijo resistente ao sol. Que a antiga geração dos Impaciens não suportava sol pleno. O sol pleno acabava definhando a planta acabava amarelando, queimando, desidratando, murchando e morrendo. Agora não, essa geração moderna, né, de beijinhos chamados de Sun Paciens, né, o beijinho de sol, esses sim acabaram adquirindo a resistência ao sol pleno e também acabaram se tornando plantas mais rústicas no cultivo, né? Que o beijinho antigo, ele murchava muito facilmente. Agora a nova geração dos beijinhos, eles são mais resistentes. Resistente ao sol, resistente à umidade e resistente inclusive a doenças, né? Então essa geração aqui moderna de beijinhos, chamados de beijinhos de sol, podem ser cultivados praticamente o ano todo e apreciam uma luminosidade intensa, senão não florescem. Aqui na mesa nós temos o Impaciens valeriana, só que esse Impaciens valeriana, que é esse beijinho comum, esse aqui já pertence àquele grupo moderno de variedades mais compactas, baixinhas, né, do grupo chamado F1, né? São cultivares que o homem desenvolveu baixinhas, tem a sua origem lá nos Estados Unidos, na Europa, e também lá no Japão acabou surgindo beijinhos mais modernos, como esses Impaciens aqui que vocês estão vendo, os Sun Paciens, e também, agora vem uma paixão minha antiga, que são os beijinhos de flores dobradas, o Impaciens valeriana rosette. Olhem só, esse beijinho de flores dobradas, vamos ver se eu consigo pegar esse vaso aqui, ó, do cenário. Gente, o cenário tá caprichado aqui no canal, hein? E todo esse capricho aqui é para vocês que prestigiam o canal da Espanhol Plantas. Mas não basta só assistir os vídeos, tem que participar. Se inscrevam no canal, clica ali em se inscrever e façam parte do canal da Espanhol Plantas. Gente, o cenário tá lindo, né? Olha só o colorido, a alegria que esses beijinhos proporcionam. Voltando aqui para o beijinho de flores dobradas, esse beijinho aqui, o rosette, né, é um cultivar que antigamente as vovós no sul do Brasil tinham em seus jardins. Eu, particularmente as minhas avós, né, lá no sul, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, a gente chama carinhosamente as vovós de omas, né, avó em alemão. Então as omas, elas tinham uma variedade de beijinho de flor dobrada, que o talo era meio avermelhado e as folhas rubras, arroxeadas, com flores vermelho sangue bem grandes. É um cultivar muito antigo que infelizmente desapareceu. Nossa, que saudade daqueles canteiros de beijinho dobrado que eu ficava babando nos jardins das omas. Inclusive uma das minhas avós adorava beijinho dobrado. E é uma flor que acabou desaparecendo e agora ela voltou novamente no mercado. Olha só, vocês podem comprar beijinhos dobrados. Olha só essas cuias bem formadas de Impaciens valeriana rosette. Olha só que legal. Então o beijinho, ao longo de décadas de cultivo, o homem foi melhorando ele cada vez mais, obtendo cores, tamanhos, formas, folhas coloridas, e a infinidade de cores é de tirar o fôlego. Até para vocês babarem aí comigo, vocês vão ver aí uma sequência de fotos. Olhem só esses beijinhos. Pelas fotos vocês estão vendo que o beijinho é uma paixão minha há décadas.
Eu sempre tive beijinhos no meu jardim porque eu gosto de flor, né? Eu gosto que o jardim tenha uma cor, uma alegria. Para você até que gosta de combinar cores, você pode criar impactos visuais do jardim compondo vasos de uma só cor de beijinho, né? Ou vasos coloridos, como esses beijinhos que vocês estão vendo aí nas fotos. Aliás, nessas fotos, vocês vão ver inclusive beijinhos raros, né? Esse beijinho que vocês estão vendo aí, ó, é o Impaciens mirabilis. Ele parece uma rosa do deserto. Ele tem um caudex, ele tem um caule modificado para reservar água e nutrientes. Olhem que beijinho diferente. Esse eu registrei lá em Erkelenz, na Alemanha, num grande produtor de plantas ornamentais bem diferentes. Lindo, né? E por falar em beijinho diferente, olhem agora esse beijinho aqui, que eu tive a felicidade aqui, ó, de tê-lo para mostrar para vocês. Eu fui um dos primeiros a cultivar esse beijinho no Brasil, né? Esse beijinho, ele tem uma história muito bonita comigo, porque foi uma querida amiga, Maria Mandelli, que sempre viajou o mundo com a minha turma de amigos, sempre visitando garden centers e jardins botânicos pelo mundo. Foi a Maria Mandelli que me deu essa mudinha de beijinho, que veio da Holanda, se eu não me engano. E esse beijinho é o beijinho pendente, Impaciens repens. Só que esse beijinho pendente, ele é lá do Sri Lanka. Ele adora calor e umidade, tá? E agora fez uns dias frios e no inverno no Brasil, principalmente no sul e sudeste do Brasil, ele perde um pouco as folhas durante essa estação do ano. Mas aqui vocês podem ver como é o efeito da ramagem do Impaciens repens. E lógico, para nossa alegria, olhem as fotos do Impaciens repens, do beijinho pendente com flor. Flores amarelas, olhem só que lindo. Bonito, né, pessoal? E por falar em beijinho raro, um que desapareceu do comércio, que era uma antiga paixão minha, é o beijinho miniatura, o mini beijinho. O mini beijinho lançado no início dos anos 2000 pela Lazeri no Brasil, desapareceu. Gente, que flor linda que ele era. Olhem só essas fotos do mini beijinho. Ele é muito bonito, desapareceu. Impaciens valeriana nana. Ele é muito bonito e desapareceu. Se você tem aí um mini beijinho, gente, arruma uma mudinha, eu aceito, hein? Aí, pessoal, vocês já conheciam todas essas variedades aí de beijinhos? Deixem aí nos comentários, não esqueçam. Se vocês gostam de beijinho, se vocês já viram, conhecem essas variedades que eu mostrei para vocês. E agora, vamos aprender a cultivar. Primeira dica de cultivo para vocês terem sucesso com o beijinho é garantir um local bem iluminado. Precisa receber muita luminosidade. Se você quer ver o seu beijinho carregado de flor, gente, ele precisa receber um pouquinho de sol, hein? No início da manhã ou no final da tarde. Sem sol, a sua floração fica prejudicada. O Sun Passens, o beijinho de sol, é ainda mais exigente em relação à luminosidade, tá? Ele precisa receber sol durante todo um período, ou durante toda a manhã, pelo menos umas 4 horas diárias de sol, ou toda a tarde, tá? Ele precisa receber um período longo de luminosidade intensa de sol para florescer. Se faltar sol, gente, olha o nome, Sun Passens, tá? O beijo de sol. Se você não oferecer sol, ele não floresce, tá? O Impaciens valeriana, que é a Maria sem vergonha, o beijinho tradicional, tá? Essa aqui se adapta na meia sombra, recebendo bastante claridade, mas todos eles, recebendo um pouquinho de sol, bastante luminosidade, gente, a floração é garantida, tá? É uma espécie muito rústica no cultivo, mas ela tem algumas exigências. Primeira, luminosidade intensa. Depois, umidade moderada. Não deixe os beijinhos, nenhum deles, tá? A não ser aquele beijinho Impaciens mirabilis que vocês viram que parece uma rosa do deserto.
aquele ele tem um comportamento de suculenta. Então aquele foge à regra, né? Aquele pode passar por um período sem água. Agora, esses aqui não. Todos esses beijinhos precisam receber uma umidade constante. Não é solo encharcado, é uma umidade constante no substrato ou no canteiro de cultivo, senão eles murcham e tombam, tá? Apesar deles terem uma resistência muito maior, mesmo assim eles precisam de água, de umidade. E agora outra dica de cultivo importantíssima: a adubação com frequência. Essa nova geração de beijinhos, eu vou dizer que eles são mal acostumados, né? Eles estão... Tô brincando, né, gente? Mas eles estão como se fosse viciado em adubo. Ele já vem lá da produção do produtor, lá das estufas, viciados, acostumados com uma fertirrigação constante. Alguns produtores oferecem uma adubação em doses mais fracas, né? Mas praticamente todos os dias, então eles recebem uma nutrição constante e isso faz com que eles sintam-se estimulados a florescer muito. Na sua casa, se você não oferecer essa adubação com frequência, eles vão sentir, né? E eles vão diminuir a floração. Não é que eles vão deixar de florescer, mas eles não vão fazer aquele boom, né? Aquele espetáculo de flores. Então, para garantir essa bola de flores, essa explosão de flores e de cores no seu jardim, é importante você garantir uma adubação. Ó, aqui eu tenho vários tipos de adubos específicos para flores, tá? Na embalagem, hoje em dia nós podemos comprar facilmente pela internet todos os tipos de adubo. Até a Dona Maria aí, que mora em Rio Branco, no Acre, o seu José lá de São Luís, no Maranhão, todo mundo recebe via correio, via transportadora, os adubos que podem ser adquiridos, né? Digita lá no Google, né? Adubo para flores, Forte Flores, Boston Lata para flores, Iorim para flores, todos eles vocês podem adquirir pela internet. Então, na hora de cultivar beijinho, é importante vocês levarem para casa um adubo específico para a flor, tá? Aqui vocês estão vendo adubos que são orgânicos, eu tenho aqui farinha de ossos também, ó. Esse aqui é orgânico, tá? Bosta em lata para flores e farinha de ossos é orgânico. E essa linha aqui é inorgânica, é química, tá? Qual a diferença? Olha só. Se vocês colocarem no beijinho de vocês um adubo muito nitrogenado, tipo um bocache, né? Um humus de minhoca, por exemplo, são adubos que vão estimular o crescimento, as folhas, mas a floração vai ficar um pouco prejudicada, porque a planta ela vai produzir mais folha que flor. É muito importante nesse grupo de flores que respondem muito bem a uma adubação com frequência, vocês acertarem o tipo de nutriente correto para o tipo de nutrientes, né, corretos, né, que é um conjunto de macro e micronutrientes corretos para estimular essa floração aqui. Agora eu vou ser bem sincero com vocês, ó. Sabe qual é o adubo? Gente, vocês viram pelas fotos que os beijinhos são uma antiga paixão minha. Eu sempre tive beijinhos nos meus jardins, eu sempre coloquei beijinhos nos projetos de paisagismo que eu já fiz, tá? Grandes projetos, inclusive com grandes maciços, né? Lá no sul do Brasil tem um clima propício para cultivar o beijinho, né? Lá na minha região. Então, eu vou contar um segredinho para vocês. Querem ter um beijinho carregado de flores, bombado, bem turbinado? Esse tipo de adubo aqui, ó, na embalagem está escrito que é para orquídea, mas ele não é só para orquídea. Esse adubo aqui é um adubo solúvel, tá? Que ele pode ser aplicado via raiz e também foliar. Olha só esse adubo. Vocês vão pegar esse adubo solúvel, aqui é o Peters, né? Esse adubo aqui é embalado pela Forte Jardim
e distribuído para todo o Brasil, né? Até eu quero parabenizar a Forte, porque ela acabou tornando esse adubo muito acessível, um adubo muito bom. Mas se você não tem acesso ao Peters, você pode comprar outras marcas de adubo solúvel para flores, como Cristalon, né? E várias outras marcas. O importante é ele ter uma formulação específica para flores, com teores maiores de fósforo e potássio e um nível um pouquinho mais baixo de nitrogênio para priorizar a floração das plantas, tá? Esse adubo aqui, gente, maravilhoso, muito bom, e vocês vão utilizar, conforme a orientação do fabricante, 2 gramas, uma colherzinha de café em 1 litro de água, rende pra caramba, e vocês vão aplicar via solo, molhar os beijinhos de vocês a cada 15 dias, tá? A cada 15 dias vocês podem molhar o beijinho com essa solução nutritiva. Isso é adubação, gente, não é a rega, que deve ser semanal ou às vezes até diária, dependendo da umidade relativa do ar da sua região. Agora eu vou plantar um beijinho com vocês, tá? Aqui eu tenho uma jardineira. Se vocês quiserem criar até um efeito diferente no jardim, na varanda, na sacada do apartamento de vocês, eu já mostrei no passado esse vaso aqui, ó, tá? Não sei se vocês lembram, eu já mostrei ele em várias situações, ó. É um vaso que vocês podem criar uma torre. E olha só que legal, para quem gosta de flores, esse vaso aqui ele é versátil, ele serve como horta, ele serve para suculenta e ele serve também para flores de época. Então, cada nicho desse aqui, ó, vocês podem plantar uma muda de beijinho, aonde, quando elas crescerem, vão formar uma torre, vão formar um totem de flores aí na sua casa. Olha só que legal, dá para plantar todas de uma só cor, ou dá para plantar uma de cada cor. Me conta aí nos comentários se vocês gostam de jardim colorido, ou se vocês gostam mais de um jardim monocromático, onde vocês fariam esse vaso só com beijinho rosa, ou só com um beijinho vermelho, ou todo colorido. Conta aí. Esse vaso aqui eu acho muito legal. Essa linha aqui vocês podem também comprar pela internet, tá? Fácil, fácil. Agora, vou pegar aqui a minha jardineira. Eu já tô com a jardineira aqui, ó, com um substrato. Preciso dar uma dica muito importante, principalmente pro pessoal que mora mais no interior, que tem acesso a estercos, tá? A nova, vou falar baixinho aí, ó. A nova geração de beijinho, os modernos, com esterco, eles não gostam muito não. Eles gostam mesmo é dessa adubação que eles foram acostumados a vida toda. Então cuidado na hora de utilizar esterco, esterco de gado, esterco de cavalo, esterco de pombo, de codorna, esterco de galinha, né? Cuidado, porque esses estercos, eles podem estimular o beijinho a produzir mais folha que flor, mas eles também podem induzir e levar o beijinho a um murchamento, onde fungos, bactérias, podem prejudicar o desenvolvimento das plantas, tá? Então cuidado, tá? Esse tipo de planta, se vocês conseguirem oferecer a nutrição que eles receberam a vida toda, ótimo. Agora, se você fala, Murilo, não gosto de adubo químico, eu gosto de adubo orgânico. Eu gostaria de aplicar um adubo orgânico nos beijinhos. Então eu vou indicar 2 adubos orgânicos aqui, ó, tá? Farinha de osso. É um adubo maravilhoso para flores. Só que a farinha de ossos tem um cheirinho nada agradável. Eu sou acostumado já com farinha de osso. A minha vida toda eu usei farinha de ossos nas minhas flores, tá? Mas se você tiver problema com cheiro, se você tiver animalzinho doméstico em casa que vai cavocar o seu vaso, o seu canteiro por causa do cheiro da farinha de ossos, gente, é farinha de osso puro. Não tem torta de mamona aqui, tá? Que com torta de mamona misturada é um perigo, tá bom? Principalmente para crianças e animaizinhos domésticos. Se você tiver problema com o cheiro da farinha de ossos, eu recomendo um outro adubo orgânico maravilhoso. É um adubo moderno agora dos tempos atuais. Na minha época de infância e adolescência, né, que eu usava muito a farinha de ossos, a minha mãe ficava brava, porque o cheiro
com a umidade, depois de molhar, dá um cheiro de carniça. Só quem já usou sabe, eu não ligo. Eu quero ver minhas plantas lindas e maravilhosas. Mas quem não é acostumado, gente, farinha de ossos é um problema. Agora, nós temos essa linha aqui, ó, orgânica, de pó de rocha, adubo rico em fósforo, potássio, cálcio, magnésio, silício. É um adubo ótimo para estimular a floração das plantas e sem cheiro, ó. Não tem cheiro nenhum, ó, cheiro nenhum, ó, pó de rocha. Deixa eu colocar aqui na minha mão, ó, um pozinho cinza, ó. Parece uma cinza, tá? Pó de rocha, ó. Tá? Muito bom. Se você é adepto à agricultura, à jardinagem orgânica, é muito bom. Mas eu tenho que contar para vocês, isso aqui é melhor, porque ele gosta, tá? Vamos plantar? Vamos plantar beijinho, ó. Aqui eu tenho substrato, tá? E agora eu vou dar uma dica de cultivo para quem não tem muito tempo para cuidar do jardim, ou às vezes descuida, relaxa na irrigação. Lembra que eu comentei que se o beijinho faltar umidade e água, ele murcha facilmente, mesmo as variedades mais resistentes? Agora eu vou dar uma dica bem legal. Vocês podem pegar o gel de plantio. Olha só, são os recursos modernos hoje em dia da jardinagem, né? Esse polímero, esse pozinho aqui branco, ó, em contato com a água, se expande, vira um gel, tornando a água disponível para as raízes das plantas absorverem, tá? Olha só que legal, eu vou pegar meio litro de água, tá? Não pode ser gel de fralda. O gel de fralda, ele absorve a água e fica ali retido para ele. O gel desenvolvido para a agricultura, para a jardinagem, torna a água disponível para as raízes absorverem, gente. É bem diferente, ó. Meio litro de água. Ó. Vou pegar uma colher de sopa do gel e rende pra caramba, tá? Vou colocar aqui na água e vou aguardar um pouco. Aí eu misturo essa água com gel e ele vai reagir, ele vai virar uma gelatina, um gel praticamente. E esse gel eu vou utilizar na hora do plantio, tá? Olha só, ele já tá reagindo aqui, ó. Ó, tá reagindo. Ó, estão vendo aqui, ó? Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar. Ó, ele tá reagindo aqui na água. Uma colher de sopa em meio litro de água, estão vendo? E agora na hora de plantar o meu beijinho, vocês vão pegar, o que que vocês vão fazer, tá? Vocês vão colocar, antes de plantar, vocês abrem o berço de plantio, né? Ó, vocês vão colocar uma colher de sopa bem cheia do gel dentro do berço do plantio. Com a ponta dos dedos, vocês vão fazer assim, ó. Como se estivesse misturando, olha só, o ovo na farinha de trigo. Alguém aí já fez macarrão? Já fez, sabe aquela técnica de misturar os ovos com o trigo, ó? Fiz aqui, ó, o gel. O gel desapareceu no meio do substrato, tá? E agora, depois de misturar com a ponta dos dedos o gel no substrato, você vai pegar a sua muda de beijinho, tá? Outra dica, na hora de comprar mudas de beijinho, dê preferência para mudas jovens. Evite mudas mais antigas, olha só a diferença. Uma muda antiga e uma muda jovem, tá? Tentem comprar, adquirir mudas jovens, tá? Elas têm a tendência de durar mais tempo e se adaptar, se formar melhor no local. Então essa dica aqui do gel vocês podem utilizar nos canteiros, nos vasos. Dá para usar essa dica do gel em outras plantas que gostam de umidade, tá? É um produto ótimo, ó. Olha como ele ficou, gente. Olha aqui, ó. Ó, muito bom, acessível, rende pra caramba, ó. Eu vou colocar uma colher de sopa por muda, tá? E agora eu vou plantar aqui a minha muda do beijinho, ó. Uma muda, tá? Duas mudas. Vou colocar o gel aqui também, ó. Uma colher de sopa. Misturo com a ponta dos dedos. Gente, me deu uma vontade, eu adoro cozinhar, né? Me deu uma vontade de fazer macarrão caseiro. Eu ajudava a minha avó, né? A misturar os ovos na farinha de trigo, né? É misturar, agregar, né? Não sei. Ó, coloquei aqui a segunda muda e agora eu venho com a terceira. Vou fazer aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Ó, mais uma, misturo com a ponta dos dedos. Opa. Coloquei uma branca, coloquei uma rosa
E vou colocar essa pink aqui. Pronto. Aqui, ó, coloquei. Aperta bem para não ficar bolsão de ar e a planta ficar bem firme, tá? Como dica final, não esqueçam de proteger esse solo, tá? Aqui eu tenho a para de grama seca, pode ser também casquinha de pinos, folha de jardim, folha de árvores secas e trituradas com a mão. É importante vocês cobrirem o solo. Por quê? Essa cobertura vai fazer com que a terra, o substrato, permaneça úmido por mais tempo. Essa cobertura vai proteger as raízes fininhas dos impasses da insolação, da radiação solar. Quando o sol, lembra? Ele precisa de sol, gente, para não esquentar tanto a parte superficial da terra, do substrato. E essa cobertura também, ela protege as mudas dos respingos de terra e substrato. Quando chove ou quando você molha, se respingar terra e substrato nas folhas e nas flores, isso prejudica muito o desenvolvimento delas. Olha só que legal, só tem vantagem em vocês cobrirem o solo e proteger. Isso aí serve para todos os tipos de planta, né? Estamos imitando o que a própria mãe natureza faz, né, no jardim. Pronto. E para finalizar, eu vou pegar aqui o meu regador. Lembra o adubo que eu falei para vocês, o solúvel? Eu vou pegar, conforme a orientação do fabricante, uma colherzinha de café. Gente, não confundam colher de café com colher de sobremesa, hein? É colher de café. Uma colher de café, ó, em 1 litro de água, misturo bem, ó, e vou regar a cada 15 dias com essa solução nutritiva, tá? Murilo, e quanto de umidade eu devo deixar no beijinho? Umidade moderada. Sempre que você colocar o seu dedo no substrato e sentir que está úmido, não precisa molhar. Quando ele começar a secar, aí você molha novamente, tá? Gente, respeitando luminosidade bem intensa, umidade moderada constante, uma adubação com frequência e escolher mudas jovens, mudas baixinhas para se adaptar e se formar melhor no jardim, pronto! Tá garantido colorido aí no seu jardim. E mudas podem ser feitas facilmente através de estacas de ponteiros, ó. O beijinho dobrado, ele se multiplica através de estaquia. O sampassis também se multiplica principalmente de estacas das pontas dos galhos, tá? A Maria Sem Vergonha tradicional, ela também pode ser multiplicada por semente, né? Aliás, ela se multiplica bem por semente, né? A impaciente ali. Gostaram do vídeo? Não esqueça aí de dar o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, lá no Instagram da Espanhol Plantas, eu estou respondendo as dúvidas, sabe de quem ao vivo? De vocês! Então manda lá a pergunta no Instagram da Espanhol Plantas, inclusive com fotos, que eu faço questão de respondê-las. É isso aí, um beijão literalmente, né? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!